Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e o vídeo de hoje vai ser um resumo da segunda temporada de Stranger Things. Pra quem não consegue lembrar de alguns eventos da primeira, tem resumo também da primeira temporada que eu fiz na época do lançamento da segunda, o link tá aqui na descrição, mas eu tô fazendo o resumo da segunda temporada justamente porque a terceira temporada de Stranger Things estreia no dia 4 de julho, nessa quinta-feira. Então, olha, obviamente a gente vai ter muito mais conteúdo de Stranger Things aqui no canal, então não deixa de se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô falando das novidades das séries e dos filmes aqui no canal. A segunda temporada de Stranger Things se passa um ano depois dos eventos da primeira temporada, em 1984, e a temporada tem 9 episódios, contando com aquele episódio 7 tão polêmico. Inclusive, na época eu fiz um vídeo só sobre esse episódio, falando por que ele era importante, e a gente também teve alguns personagens novos inseridos nessa temporada, como a Max, o Billy, o Dr. Owens, o investigador Murray Bauman e o Easy Peasy Bob Newby. O primeiro episódio, ele já dá uma boa noção do que a gente vai acompanhar nessa temporada. Logo na primeira cena, a gente conhece o grupo da Kylie, que é um outro experimento do laboratório de Hawkins, e o seu poder é criar ilusões. Enquanto isso, os garotos eles estão lá no arcade, e apesar do Will ter voltado de Upside Down, ele não voltou totalmente, porque ele ainda tá conectado com lá, e ele tem a primeira visão dele com o monstro das sombras. Perto do Halloween, o Hopper vai numa fazenda em que as abóboras estão podres. Inicialmente o cara acha que é seu concorrente, justamente porque tá próximo do Halloween, mas acontece a mesma coisa com seu concorrente. É quando o Hopper estranha tudo isso e ele começa a fazer um raio de onde está sendo afetado, e ele descobre que tem a ver com o laboratório. O laboratório tem ajudado o Will com seus episódios do Upside Down, mas na realidade nem eles mesmos sabem o que eles estão fazendo, e eles também escondem um portal ali no laboratório que ficou muito maior do que a gente viu na primeira temporada, e eles estão fazendo de tudo para fechar. Assim como a gente viu no final da primeira temporada, o Hopper deixava Eagles, que são os waffles prediletos da Eleven, numa caixa, e ao longo dessa temporada a gente vê como que ela saiu de Upside Down e foi parar com o Hopper, que tem 3 regras para garantir a segurança dela, e uma delas é justamente não procurar os seus amigos. Além disso, o Hopper tá alimentando e educando ela em casa. Finalmente é Halloween em Hawkins, a Max entra pro grupo a convite do Dustin e do Lucas para pedir doces com eles. O Steve e a Nancy agora namoram, mas eles estão passando por alguns problemas de superar os eventos da primeira temporada, como a perda da Barb, e justamente por causa desses problemas a Nancy acaba extrapolando um pouco na festa e faz com que o Steve e ela briguem a ponto de até terminarem. E é justamente nessa noite que o Will tem um dos piores episódios com o monstro das sombras. E é bem na noite de Halloween que o Dustin encontra o Dart no seu lixo. O que ele não sabia ainda é que na realidade ele era um filhote de Demogorgon, e ele acaba alimentando ele, fazendo com que ele vá crescendo aos poucos, até que ele cresce e come a Bialzinha. Mas daí a Eleven, cansada de ficar tanto tempo em casa e principalmente depois de brigar com o Hopper, ela decide sair para justamente procurar os seus amigos. Só que bem nesse momento eles estavam procurando o Dart, que tinha sumido, mas Eleven acaba indo embora depois de ver o momento do Mike com a Max. Quem acaba encontrando o Dart é o Will, que faz com que ele vá imediatamente pro Upside Down, só que por causa de um conselho do Bob, que ele deveria enfrentar os seus medos, ele acaba sendo possuído pelo monstro das sombras. Mas justamente por causa dessa conexão do Will com o monstro das sombras, ele acaba tendo uma noção da propagação do Upside Down, fazendo com que ele desenhe um mapa de Hawkins para mostrar o tanto que tá expandido o universo do Upside Down. O Hopper acaba indo para onde seria basicamente o ninho, só que ele acaba ficando preso por lá. Enquanto isso, a Eleven encontra alguns papéis do laboratório que o Hopper tinha ali na cabana, e ela acaba descobrindo que a sua mãe na realidade tá viva, a Terry Ives. E quando ela encontra com a sua mãe, ela tá falando aquela repetição de frases que era girassol, arco-íris, 3 para direita, 4 para esquerda, 450. E quando ela tem o contato com a sua mãe, ela consegue
consegue ver essas imagens, inclusive do seu nascimento, e a garota que dividiu o quarto com ela, a Callie. Mas aí o Jonathan e a Nancy decidem ir até esse investigador, que é o Murray Bauman, que tem uma grande investigação sobre o laboratório de Hawkins, e acaba que eles têm muito mais a revelar, principalmente porque o laboratório não deixou que eles contassem para os pais da Barbie que ela de fato estava morta, e acabou que eles foram levados até o laboratório e eles tiveram conhecimento que esse portal estava muito maior do que eles imaginavam. Obviamente, a Nancy acabou gravando algumas coisas que o Dr. Owens falou para eles e acabou entregando para esse jornalista, e fez com que eles criassem uma história que fosse facilmente comprada pelas pessoas e assim a Barbie ter a justiça dela. Além disso, eles também contam a verdadeira timeline, afinal eles participaram dela, mas no final daquela noite ele foi na realidade um conselheiro amoroso que fez com que cada um percebesse o porquê que eles não estavam juntos, e é aí nesse momento que a Nancy e o Jonathan ficam juntos de verdade. Enquanto isso, o Bob ajuda a Joyce a encontrar o Hopper, porque o Will dá exatamente a localização, e por causa de caça-tesouros, porque ele era muito viciado em jogos de tabuleiro, ele consegue achar a localização exata dele. Eles vão até lá, só que nisso o laboratório também acaba chegando nesse local e acaba queimando com o Upside Down, só que isso reflete no Will, fazendo com que ele tenha uma convulsão. Enquanto o Mike tá com o Will nessa história toda, o Lucas decide contar pra Max toda a verdade com relação ao sumiço do Will. Só que o Dustin acaba pedindo ajuda pro Steve com toda essa questão do Dart, principalmente porque ele tinha descoberto que o Dart na realidade era um Demodog. E aí ele faz todo um plano pra colocar o Dart nesse sótão barra bunker. Só que quando ele e o Steve chegam lá, o Dart não tá mais lá, ele trocou de pele, ou seja, ele cresceu mais um pouquinho e ele achou um caminho pro Upside Down de lá. E é aí que eles acabam se encontrando com o Lucas e com a Max, e eles decidem fazer uma armadilha pro Dart. Só que o que eles não sabiam é que na realidade existiam outros Demodogs. Só que eles acabam saindo de lá justamente porque o Monstro das Sombras chama eles para fazer uma sabotagem com os militares do laboratório. Quando o Mike percebe esse plano, ele tenta avisar todo mundo, só que já é tarde demais. E aí quando eles conseguem atacar os caras, eles vão pro laboratório, infestando o laboratório e fazendo com que acabe a luz. O Bob vai até esse local que precisa restabelecer energia, só que precisava ser alguém que entendesse de programação, porque justamente ele precisava reprogramar para que a energia conseguisse abrir os portões de novo e aí eles saírem do laboratório. Só que quando ele tava quase conseguindo sair, ele acaba sendo pego por um dos Demodogs e vira, bem, comida de Demodog. E todos ficam reunidos na casa dos Byers. Aí a história dá uma pausa e a gente vai para esse 7º episódio, que muita gente considerou que era um anticlímax, mas também acaba sendo a jornada do herói da Eleven, que acaba conhecendo a Callie na cidade grande, que na realidade também foi um experimento do laboratório, mas ela quer usar os seus poderes para se vingar de todo mundo que participou do experimento. Inclusive ela até conta pra gente que ela saiu do laboratório logo depois que Eleven sumiu, e aí ela encontrou o seu propósito, que era justamente se vingar das pessoas. Eu cheguei a falar e me aprofundar mais na história da Callie por causa do livro Raízes do Mal. Tem um vídeo falando desse livro aqui no canal que conta a história de antes de Stranger Things, e o foco é bastante nos experimentos e a Callie que tava nessa época lá. A Callie tem o poder de criar ilusões e ela fala pra Eleven que ela deveria sim usar os seus poderes, que na realidade eles eram um dom. A Callie acaba falando sobre o plano dela e pede para que ela ajude a encontrar os homens para elas conseguirem se vingar. E ela também ensina a Eleven a concentrar todos os seus traumas e todos os seus medos para justamente se tornar mais poderosa. E é por isso que ela volta para Hawkins ainda mais poderosa. E outra coisa que é bastante importante nesse episódio também é porque ele revela que na realidade o Dr. Brenner não morreu. Enquanto isso, lá nos Byers, eles tentam descobrir uma forma de trazer o Will de volta, que agora mais do que nunca tá dominado pelo Devorador de Mentes, que nem o Dustin faz uma analogia para explicar quais são os poderes desse monstro. E eles acabam montando meio que uma cabana num depósito que a Joyce tinha na casa dela, para justamente ele não saber onde ele tá e assim ele não conseguir chamar ninguém. E daí eles começam a falar coisas boas e lembranças para justamente trazer o Will de volta. Quem ajuda nisso é a Joyce, o Jonathan e o Mike. E daí o Hopper percebe que na realidade o Will ele tá se comunicando por código Morse, da mesma
mesma forma que o Hopper falava com a Eleven. E o código que ele estava falando era fechar o portal. Só que depois disso o telefone toca e ele descobre exatamente onde ele tá, e por isso eles chamam os Demodogs para ir até lá. Eles correm muito perigo, só que daí chega a Eleven, mais poderosa do que nunca. A Eleven vai com o Hopper até o laboratório para fechar esse portal. A Joyce, a Nancy e o Jonathan vão para a cabana do Hopper para exorcizar o Will com muito calor, e eles finalmente conseguem quando a Nancy coloca aquele negócio de lareira bem quente nele, porque eles precisavam fazer isso antes da Eleven fechar o portal, senão o Will não tinha chance. Obviamente eles conseguem. Steve, claro, fica com as crianças, mas não é um trabalho tão fácil de babar quanto parece, porque nessa cena aí aparece o Billy, que tá atrás da sua irmã, amando do seu pai. É lógico que devemos comentar antes que ele acaba passando nos Wheeler, que é quando começa toda essa tensão entre ele e a Mrs. Wheeler, mas a Max dá uma seringada de calmante no Billy, porque ele tá praticamente matando o Steve de tanto socar ele. E nesse momento que o Billy tá bem grogue do sedativo, ela ameaça ele e fala pra deixar ela e os amigos dela em paz, e daí ela rouba a chave do carro e eles vão até o lugar com o Steve para justamente queimar o lugar e ajudar a fechar o portal. Enquanto isso, a Eleven fecha esse portal, agora ela tá mais poderosa do que nunca, e o Hopper tá atirando nos Demodogs que aparecem para justamente não atrapalharem ela durante esse processo. Ela chega até a flutuar, essa mulher. Um mês depois de tudo isso, os militares fecham o laboratório de Hawkins, a Barbie finalmente tem a justiça do conhecimento de todo mundo que ela de fato morreu, e as crianças vão pro Snowball. Agora a Max tá com o Lucas, eles acabam se beijando, mas não só, também o Mike e a Eleven têm o seu primeiro beijo. Agora ela é filha oficial do Hopper, porque aquele Dr. Owens fez uma certidão falsa pro Hopper e ele pede que ela fique em casa por pelo menos um ano. E o Dustin tá com seu novo visual, usando o spray que o Steve falou que usa, só que a Nancy pede pra dançar com ele porque ele tá todo isoladinho lá, e ela fala que as garotas da idade dele não têm noção ainda dos garotos que realmente valem a pena. Tudo parece muito bem, tudo parece tudo de boa, mas na realidade os monstros ainda estão por lá, por Hawkins. O que resta pra gente é ver como esses eventos e os novos eventos vão afetar Hawkins e os moradores nessa terceira temporada de Stranger Things. Mas deixa aí nos comentários qual que é a sua expectativa para essa terceira temporada. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!